Cada vez mais o tema da cultura e da interação da igreja com uma cultura em constante movimento parece despertar a atenção não só de evangélicos, mas da sociedade de uma forma geral. Afinal, muitos pastores têm furado a bolha do gospel e atingido diversos setores da sociedade. Seja o pastor Cláudio Duarte, que faz uma espécie de stand-up gospel, ou outros pastores que acabam ganhando fama graças a uma mensagem muito parecida com a dos coaches modernos, de maneira que a mídia tem impulsionado esse relacionamento entre pastores e influenciadores cristãos com a sociedade de forma geral. Se é verdade que isso concede uma certa oportunidade para evangelismo, também gera algumas reflexões que nem sempre são feitas. Aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação de alguns setores do cristianismo com a sociedade secular, o que a gente pode fazer para que haja de fato uma relação saudável. Você está no canal Todavia, esse é um canal que fala do relacionamento do cristianismo com a sociedade. Então, esse tema de hoje tem tudo a ver com a proposta desse canal. E se você gosta desse tipo de assunto, você vai encontrar diversos vídeos aqui falando sobre cristianismo e cultura, cristianismo e algumas situações contemporâneas, o culto cristão voltado para essa sociedade, se ele precisa ser diferente ou não. Enfim, aqui é um prato cheio para quem gosta de temas como este. Por isso eu convido você a deixar seu like, a se inscrever caso você não seja um inscrito e também a compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Bom, para nós começarmos a nossa conversa, vale lembrar que Jesus disse que a sua igreja, os seus seguidores, deveriam ser o sal, no sentido de trazer sabor e conservar a sociedade aonde eles estavam inseridos. Jesus também fala para nós em João 17 que os seus discípulos não eram do mundo, mas estavam no mundo. E ele pede não para que eles fossem removidos fisicamente da sociedade, mas que eles fossem libertos do mal. De alguma maneira, então, parece importante para Jesus que seus discípulos estejam relacionados com a sociedade da qual fazem parte. Eles não devem se excluir dela, mas devem evitar os seus pecados, as suas práticas errôneas, a sua visão de mundo contrária à do reino. O apóstolo Paulo também nos explica que todos aqueles que seguem a Jesus hão de padecer perseguição. Também o apóstolo Pedro fala que não é de estranhar a ardente prova que recai sobre os cristãos como se algo inédito, extraordinário, fantástico estivesse acontecendo. Ambos os apóstolos então percebem que fazer parte do cristianismo é sim se colocar como um alvo dentro da sociedade que constantemente os perseguirá. Isso mostra pra gente que existe um antagonismo forte entre ser e não ser cristão. O próprio Jesus afirmou que não veio trazer paz, mas espada, dizendo que os inimigos de um homem seriam os da sua própria casa, da sua própria família. Não é que a mensagem cristã seja intrinsecamente violenta, mas ela desperta oposição. E na história, quando o cristianismo não despertou oposição, é porque ele estava no mesmo nível da sociedade, o que resultou em problemas, fazendo com que a igreja não avançasse na sua missão, confundisse os seus valores e acabasse se misturando com a política e assumindo costumes da própria sociedade. Esse período resultou, portanto, numa apostasia, onde você não percebia claramente a identidade do cristianismo. Você já percebeu que eu estou mencionando aqui alguns parâmetros para mostrar que essa relação entre cristianismo, sociedade, cultura, não é algo tão simples da gente equalizar. Existem muitos problemas e questões que precisam ser bem trabalhadas. E eu também não tenho aqui nenhuma pretensão em um vídeo curto de resolver todas essas questões e dar uma resposta definitiva para elas. O que a gente faz aqui é trazer alguns questionamentos. Até que ponto é seguro para um cristão seguir os ditames e a filosofia da sociedade, especialmente quando essa sociedade não tem valores identificados com as escrituras, como é o caso da sociedade contemporânea. Portanto, é um risco muito grande se igualar à sociedade e assumir as suas pautas, porque isso vai resultar em perda de identidade. Eu já falei também bastante sobre esse tópico em outros vídeos, inclusive tem um vídeo aqui bem recente onde eu falo da questão da identidade bíblica do cristianismo. Então algo tem que ficar muito claro e tem que ser bem equilibrado. O cristão não pode nem se excluir da sociedade porque ele tem que estar inserido nela e assim fazer a diferença por meio da incorporação de valores próprios da palavra de Deus, de uma vida de bondade, de justiça,
uma vida que reflita o próprio caráter de Deus. Ao mesmo tempo, ele não pode ser totalmente identificado com a sociedade, porque caso contrário, ele acaba abrindo mão da sua identidade e se tornando mais do mesmo. E isso em vários aspectos, na sua eclesiologia, na sua liturgia, na sua maneira de encarar o evangelho, na sua axiologia, na sua ética. O cristão tem que ser regido por outros princípios. E aqui vale algumas ressalvas, porque embora a sociedade de uma forma geral clame por justiça, nem sempre o conceito de justiça é o mesmo que a Bíblia utiliza. Embora a sociedade fale muito de uma luta por igualdade, essa luta, os seus mecanismos e a forma de atingir essa igualdade são completamente distintos daqueles encontrados na Bíblia. O que a sociedade define como amor, e você vai ouvir esse termo de uma forma bastante banalizada, é completamente diferente do conceito que a Bíblia expressa sobre o verdadeiro amor. Então o cristão ele precisa estar consciente dessas diferenças e ele precisa também perceber que quando a sociedade apresenta os seus clamores, a resposta a essas indagações está na Bíblia. E é o cristão que tem que apresentar a resposta ao mundo carente dela. A gente tem que encarar as pautas da sociedade não como modelos de paradigma a serem copiados e trazidos para a igreja, mas como oportunidades da igreja oferecer respostas autênticas, reais a problemas que as pessoas possuem e que muitas vezes não conseguem encontrar uma solução em filosofias e ideologias meramente humanas. E aqui nós vamos entrar num tópico bem importante. Eu mencionei no início alguns exemplos de pessoas que acabam conseguindo extrapolar a esfera do mundo gospel e atingir a mídia de uma forma geral. Esse fenômeno acontece por algumas causas. Em primeiro lugar, porque o cristianismo hoje se acha diluído. Muitos valores cristãos estão presentes na sociedade, mas de forma assim pasteurizados, enquanto que o cristianismo de alguns é igualmente diluído e pasteurizado. O que eu quero dizer com isso? Que sim, alguns conceitos gerais do evangelho são aceitos pela maioria das pessoas. Por exemplo, se você perguntar para o cidadão comum, ele acha sim que nós devemos fazer bem ao próximo. Embora esse conceito de próximo aí, e mesmo do que seja fazer bem, não é exatamente o que a Bíblia fala, ou é de uma forma assim muito generalizada. Ao mesmo tempo, muitas igrejas, pregadores e influenciadores acabam assumindo também conceitos da sociedade e miscigenando, misturando com o evangelho. De maneira que muitas vezes o camarada está lá protestando contra o patriarcado. E é até engraçado isso porque os líderes espirituais, os formadores do povo de Deus no Antigo Testamento são patriarcas. O que você tem na Bíblia é patriarcado. Não é o patriarcado criticado pelas feministas. Mas você tem patriarcado, então você não pode dar um tiro contra o próprio pé e criticar um conceito que está na Bíblia. Se você fizer isso, é óbvio que você vai receber likes, vai receber incentivo, endossos, especialmente nesse mundo digital. Mas você vai estar cometendo um suicídio espiritual, estará criticando, sem muitas vezes se dar conta, a sua própria fé e as suas bases. Então essa é a razão do sucesso de alguns, porque de fato acabam pregando o que a sociedade quer ouvir, o que eles já estão acostumados a ouvir. Um segundo motivo para o sucesso espiritual de algumas pessoas é a questão do marketing religioso, que hoje se confunde com o evangelismo. As pessoas acham que quanto mais pessoas conseguirem atingir, mais sucesso espiritual estarão fazendo. Mas a questão é atingir como? Apenas alcançando? Fazendo rir? Motivando pessoas a acompanhar você numa rede social? Será que isso é sucesso? Esse tipo de ganho espiritual não vai fazer mudança na vida das pessoas, a não ser que elas sejam convidadas a participar de um processo autêntico de discipulado que implica em começar do início. E o início do discipulado para Jesus é negar-se a si mesmo, é morrer, é tomar a própria cruz. Se as pessoas que seguem os influenciadores e pastores e cantores cristãos não começarem esse processo de negarem a si mesmas e morrer para a velha vida, renascendo para Cristo, vão ser apenas seguidores e a gente vai estar falando de um bom programa de marketing religioso, mas não de discipulado autêntico. E sem discipulado a gente não tem evangelismo. Percebe como é essa diferença? Marketing religioso traz um tipo de resultado, evangelismo traz outro tipo de resultado. No marketing religioso, eu consigo vender a minha marca, o meu produto, eu consigo aparecer. No discipulado autêntico, eu sou apenas um fio de conduto, eu apenas vou levar pessoas a quem realmente elas precisam seguir, que é Jesus Cristo. Os frutos do verdadeiro discipulado não são ganhos pessoais, não é enriquecimento meu, mas
é a glorificação de Deus com a conversão de pessoas sinceras. Muito mais do que a promoção de um evangelho personalista, muito mais do que a difusão de uma marca, muito mais do que colocar nomes na mídia, a Igreja de Deus precisa sim estar preocupada em difundir a sua mensagem para o maior número de pessoas, mas sem comprometer os princípios do evangelho verdadeiro, sem deixar de pronunciar toda a palavra que sai da boca de Deus. Paulo, por exemplo, com os anciãos de Éfeso, na sua despedida, ele apresenta esse critério, dizendo, olha, vocês sabem que eu não deixei de anunciar toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a marca da pregação autêntica. Esse é o tipo de influência que nós devemos exercer. É evidente que as pessoas muitas vezes não querem ouvir o evangelho verdadeiro, ele pode parecer muito duro, ele traz uma mensagem de condenação ao pecador, justamente para que, condenado, ele busque a salvação que é oferecida em Jesus Cristo. É assim que, por exemplo, Paulo trabalha no livro de Romanos. Ele mostra que tanto gentios, no capítulo 1, como judeus, no capítulo 2, estão completamente perdidos. No capítulo 3, ele reafirma, todo mundo está perdido. Uma mensagem de condenação. Mas para quê? Para que as pessoas fiquem desesperadas, amarguradas, receosas quanto ao futuro? Não, para que elas reconheçam a sua condição e busquem a salvação que apenas Cristo pode oferecer. Se para ser popular a gente tem que excluir esse componente importante da mensagem do Evangelho, então é melhor ser impopular. É melhor trazer as verdades bíblicas, por mais que elas doam, mas elas precisam ser ditas a fim de que as pessoas tenham noção real daquilo que elas precisam para serem salvas. E embora, como eu dizia, nem sempre as pessoas estejam dispostas a ouvir essa mensagem dura, incisiva que o Evangelho verdadeiro traz, o cristão deve, com sabedoria, usar as pontes necessárias para atravessar esse caminho tão difícil. Se há uma barreira entre nós e o mundo secular, como eu já mencionei antes, as necessidades desse mundo em crise devem servir então para que o cristão se aproveite delas para levar a resposta autêntica. Nem sempre a gente consegue pregar todo o Evangelho num pacote só, mas aproveitando essas pequenas oportunidades, vamos ganhando abertura com as pessoas a fim de que elas se sensibilizem para ouvir a mensagem completa. Às vezes é uma coisa compartilhada aqui, uma mensagenzinha ali, oportunidade aproveitada em alguma situação, e assim a gente vai conversando com as pessoas. Esses dias eu estava, por exemplo, no mercado e um homem começou a puxar assunto comigo. Eu sou de São Paulo, você sabe, São Paulo, as pessoas não reagem bem, da nossa cultura, a conversar com estranhos. Eu mesmo geralmente ignoro pessoas que puxem assunto comigo. Mas Deus naquele momento tocou no meu coração, agiu por meio de mim. Enquanto o homem falava a respeito da abobrinha que nós dois estávamos comprando, eu puxei o assunto para falar de receitas e aí fomos falando de alimentação. Ele falou a respeito do consumo de carne e eu falei que era vegetariano. Daqui a pouco o papo já estava migrando para a Bíblia. Eu mostrando para ele como as pessoas não comiam carne antes do dilúvio e viviam mais. Talvez eu não tenha outra oportunidade de falar da mensagem de salvação com aquele homem, mas pelo menos eu tive a oportunidade de começar a falar sobre isso. Não foi algo planejado, não foi algo que eu saí de casa sabendo que teria que fazer e já com um roteiro pronto, mas Deus me abençoou no momento que eu conversava com ele para ir conduzindo a conversa até um assunto espiritual, do trivial, do comum para o espiritual, para as coisas que têm a ver com o reino de Deus. Todos nós podemos fazer a diferença e compartilhar o Evangelho com aqueles que se encontrarem conosco. E essas pequenas oportunidades vão despertando as pessoas sinceras para ouvirem mais e compreenderem a mensagem completa para esse tempo. Para isso, elas precisam ver em nós não apenas bons vizinhos, bons companheiros de trabalho, bons colegas de classe, bons professores, bons funcionários, mas sobretudo pessoas cheias do Espírito Santo. Assim como o Faraó, depois de ouvir a explanação de José sobre o seu sonho e da solução para a crise vindoura, reconheceu que naquele homem estava o Espírito de Deus. Nós também podemos impressionar as pessoas, não com o nosso talento, a nossa amabilidade, as nossas roupas, nossos modos, mas por termos o Espírito de Deus em nossa vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua igreja, para que aonde estivermos façamos a diferença na vida de tantos outros, sem nos misturar com a cultura, mas como fermento atuando dentro dela, assim como o sal dando sabor e conservando esse mundo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhá-lo. Toda semana a gente tem um vídeo novo aqui no canal. Que Deus abençoe você.